o professor Gilberto, né, ele vai falar sobre a torre de funções, né, y igual a x ao quadrado mais 1 sobre 2x. E o professor está também, trabalhando na Unicamp, né, está cursando o doutorado. Ele fez mestrado na Universidade Estadual do Maringá e tem bacharelado em matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tem interesse em curvas maximais sobre corpos finitos, eu também tenho, e os temas correlacionados. Então, professor, fique à vontade aí. Obrigado. Antes de começar essa apresentação, queria agradecer a oportunidade ao comitê organizador. E essa apresentação é um pouco do que eu tenho desenvolvido na minha tese de doutorado, no trabalho realizado pelo professor Saed, que é o meu orientador. Você estava comentando com o outro apresentador, outro professor. Eu sou um aluno do Fernando no início do meu doutorado também. Depois eu passei a ser orientado pelo professor Saed. E aí esse é um tópico de bastante interesse, tanto do professor Fernando, né, que era de interesse dele, e também do professor Saed. E aí eu vou estar falando sobre essa torre. Antes de estar entrando nela em si, né, eu vou fazer uma breve introdução, breve entre aspas, porque é muita teoria, e vou estar abordando principalmente sobre a linguagem de curvas algébricas. Também tem um outro jeito de abordar, que é usando a teoria de corpos de funções algébricas, e essas duas teorias elas se mesclam em algum momento. Bom, então a gente tem uma torre de função, ela é dada por essa equação aqui, por essas variáveis, satisfazendo essa relação. E aí, o importante desse estudo é que esse tipo de problema ele é aplicado na teoria da informação para estar resolvendo problemas de teoria de códigos. Então, por isso eu vou estar sempre olhando para funções algébricas definidas sobre corpos finitos, que é o nosso caso aqui. Certo? E aí, esse problema também já foi estudado por outros matemáticos, pelo Arnaldo Garcia, pelo Gilvan Oliveira, a Luciane Cruz e o Nozada. Também eles têm um trabalho sobre isso, sobre esse tópico. E aí, antes de falar sobre o meu trabalho em si, eu vou, só para introduzir a todo mundo que está assistindo, falar um pouco sobre curvas algébricas. Então, a gente vai fixar, né, K sendo um corpo, com o feixe algébrico K barra aqui, e o plano projetivo sendo definido da forma usual. Então, a gente define uma curva afim como sendo um conjunto de pontos que satisfazem essa igualdade aqui, ou seja, são zeros dessa função de duas variáveis com coeficientes no corpo K. Também a gente pode definir a curva projetiva, seria um polinômio homogêneo. Então, para a gente, uma curva projetiva é o conjunto de zeros aqui, no plano projetivo, dessa função f. Às vezes, para ficar bem claro a qual função a gente está falando, a gente faz x subscrito f aqui. E aí, com isso, dada uma função, a gente consegue construir o corpo de funções algébricas de uma função, tomando todo o cuidado possível. E a gente vai estar denotando por k de x aqui, sendo o conjunto sendo de fato o nosso corpo de funções. E aí tem algumas propriedades interessantes que a gente pede para nossas curvas, que é ser irredutível. Para não entrar muito nesses assuntos, a gente pode imaginar que ela não é produto de outros dois polinômios, que ela não tenha singularidades, que seria a gente poder escrever uma equação da reta tangente em um ponto, certo? E aí, só uma coisa interessante é que esse primeiro início a gente pode pegar toda a linguagem de curvas algébricas e tá passando para a teoria de corpo de funções através daquela construção ali do corpo de funções. E toda a volta desse problema também é possível, certo?
E aqui a gente vai estar usando esse teorema para falar de valorização de um elemento do meu corpo de funções. Então, aí se eu tenho um ponto, ou na linguagem de corpo de funções, um place, e essas duas coisas a gente pode tratar de forma igual, então eu tenho aqui o anel local, OP, e um elemento, eu posso sempre escrever ele como essa igualdade de t elevado a um número inteiro, que eu vou chamar de VP de f, que é referente ao ponto e à função que eu estou calculando, e esse U é um invertível dentro desse corpo de dentro desse anel aqui, certo? E aí, com esse VP aqui, é um elemento bastante importante para a gente. Em alguns autores, eles falam valorização da função f no ponto P, ou valuação, também pode ser encontrado. Mas o importante é que aquele elemento T ali que ele vai aparecer, ele vai ser chamado parâmetro local. O número VP de f vai ser chamado valuação, ou como eu disse, valorização de f no ponto P, ou no place P. E aí a gente também vai chamar que, vai dizer que um ponto é zero da minha função f, de multiplicidade m, se ele satisfaz essa condição. E eu vou chamar ele de polo de multiplicidade menos m, se ele satisfaz essa condição. E aí com isso a gente consegue mostrar que esse número aqui vai satisfazer as propriedades de valorização de uma função que é chamada valorização. E aí uma propriedade interessante é que se a valorização é sempre maior ou igual que zero, se somente se eu tenho o f pertencendo ao anel local ao P aqui, e ela é estritamente positiva no caso que se eu aplico no ponto P é exatamente zero. Certo? E aí com essa noção, a gente vai poder tá definindo o que é divisor principal de uma função. Dentro de uma curva, a gente vai definir um divisor dessa curva, vai ser uma soma finita, onde esses n's aqui são inteiros, e esses p's são places, ou no caso, pontos na minha curva, certo? E aí a gente pode mostrar que esses ni's, na verdade, são exatamente essas valorizações no caso de uma função que eu esteja querendo calcular. E aí tem vários resultados bastante importantes, ou talvez o maior deles seja o teorema de Riemann-Roch, certo? Que é exatamente está calculando a dimensão do espaço de Riemann-Roch associada ao divisor D, que é exatamente os elementos do meu corpo de função associado à minha curva, cujo divisor principal ele vai satisfazer essa desigualdade aqui. E aí o teorema de Riemann-Roch ele vai estar definindo o que é divisor canônico, dependendo da linguagem que estiver usando, né? E vai poder definir o gênero associado à minha curva e está calculando a dimensão desse espaço aqui, porque é possível mostrar que esse espaço, na verdade, é um espaço vetorial sobre o corpo K, que é a qual a minha curva está definida. Certo? Mas eu não vou me prolongar muito nisso, só para dar uma intuição, para quem quiser depois estar estudando, ter uma noção sobre esses tópicos. Certo? E aí, como eu vou estar falando de torres, de funções, mais especificamente eu vou estar calculando alguns semigrupos de Weissers de pontos dentro dessa torre, eu vou definir o que é um semigrupo de Weissers, e para isso eu vou primeiro usar o teorema das lacunas de Weissers, que é uma consequência, né, do teorema de Riemann-Roch. Então, eu vou dizer que um número inteiro é uma não lacuna, ou uma não gap no inglês, se existir um elemento do corpo de funções f, tal que o divisor de polos é exatamente dessa forma. E caso contrário, eu vou chamar de lacuna, ou no inglês, uma gap. E aí o teorema das lacunas de Weissers vai dizer exatamente que se eu tenho um corpo de funções ou uma curva de gênero G e um place de grau 1, então eu vou ter exatamente G lacunas, que é o gênero da minha curva, e elas estão exatamente entre 1 e 2G menos 1.
certo? Então isso é bastante importante. E essa propriedade foi provado, por exemplo, por Gilvan Oliveira, que ela não é necessariamente depende de ser um semigrupo de Weisses. Se eu tenho um semigrupo numérico qualquer, aritmeticamente essa propriedade ainda continua sendo válida. E aí, o que seria um semigrupo numérico? O semigrupo numérico ele vai ser um subconjunto dos naturais, satisfazendo três condições. Primeiro, o zero tem que estar lá dentro, ele tem que ser fechado em relação à soma dos naturais, e o seu complementar dentro dos naturais tem que ser finito. E aí a gente vai chamar os elementos desse conjunto G de S aqui de lacunas ou gaps do meu semigrupo, e a cardinalidade desse conjunto G de S é exatamente a cardinalidade vai ser chamada gênero do meu semigrupo numérico S. Certo? E a gente vai ver, quando a gente vai falando de semigrupos de Weiss, essas coisas vão coincidir. Bom, então, aqui é uma rápida construção de... A gente já poderia chegar e definir, mas uma rápida construção de como surge o semigrupo de Weiss. Então, aqui eu pego a minha curva, um ponto nessa curva, ou no caso, dependendo da linguagem que você quiser abordar, um place. Então, eu considero que o espaço de Riemann-Roch associado a um múltiplo desse ponto ou do place P, e aí eu construo esse conjunto A aqui, que é a união de todos esses espaços de Riemann-Roch. E aí é possível mostrar que essa igualdade aqui só acontece se e somente se, para qualquer função aqui, essa valorização foi exatamente esse menos m aqui. E aí a gente vai definir o conjunto gama fp, para deixar claro que é em relação à minha curva, ao qual polinômio, ou a curva que eu estou calculando, o ponto o que eu estou também olhando o meu semigrupo de Weissers, que a gente vai ver daqui a pouco, que de fato esse conjunto é um semigrupo de Weissers, como a valorização das funções dentro desse conjunto aqui, menos a função nula. Bom, e aí a gente pode mostrar, usando propriedades de valorização, que de fato aquele conjunto ali, gama fp, ele é de fato um semigrupo numérico e ainda ele tem o gênero da minha curva que eu estou calculando, certo? Através lá do teorema das lacunas de Weissers. E aí eu vou dizer que se eu tenho um semigrupo numérico, ele vai ser Weissers se existir uma curva e um ponto nessa curva, de forma que o meu semigrupo inicial S coincide com aquele conjunto gama fp. Aí alguns autores eles chamam simplesmente de HP ou HFP, certo? A partir de algum momento a gente também vai estar usando essa notação, tá bom? Então, aí uma notação, a gente tem o que seria uma torre de funções. A gente pega um corpo de funções aqui embaixo, adjunta uma variável e constrói um corpo em cima, e isso infinitamente através de uma relação que é dada por essas variáveis, certo? E aí a gente também tem o teorema de Riemann-Roch, que relaciona o gênero do meu corpo de funções de cima com o gênero do corpo de funções de baixo. E aqui, a partir desse momento, a gente vai estar considerando um corpo de característica positiva diferente de 2, justamente porque a gente tem naquela equação a divisão por 2xi, certo? E aí, para esse trabalho, a gente fez algumas notações para facilitar a escrita. Então, div de f vai ser o divisor de f, naquela linguagem vai ser uma soma finita de valorizações, mais os pontos. Aqui a gente tem o divisor de zeros, o divisor de polos da minha função. E a gente vai definir esse divisor especial aqui. E dois divisores especiais dessa curva xj mais 1 e os divisores de zeros da minha curva xj menos 1. E aí, usando alguns resultados que eu vou colocar aqui, que foram provados no artigo feito pelo Gilvan, a Lucienne e o Nosada, eles provaram algumas propriedades sobre o índice de ramificação e sobre outras propriedades de alguns divisores dentro dessa torre de função, certo?
aqui a gente também tem, para um certo divisor, mais algumas propriedades sobre o índice de ramificação. Em alguns casos é 2, em alguns casos é 1, e isso tem uma implicação forte sobre a quantidade de pontos que está acima de um place, dentro dessa torre que a gente está falando, certo? E um teorema que a gente provou, que é a parte inicial do trabalho, é relacionar aqui o y, ele é aquele y lá do título do trabalho, ele é y i mais 1 é igual a x quadrado i mais 1, tudo isso dividido por 2xi, certo? E a gente relacionou o divisor dessas funções y e i com os divisores das funções x e i e calculou vários divisores dentro dessa torre para, em cada nível dessa torre, poder exibir quais seriam as funções que vão estar aparecendo em cada nível da minha torre de funções. Só que como essa torre é infinita, manualmente não dá para fazer isso, nem algebricamente, fazendo as contas, nem computacionalmente, em algum momento o computador não consegue fazer mais. Então a gente vai estar exibindo só alguns dos primeiros níveis que a gente já exibiu, ok? Então aqui tem a gente consegue também calcular o gênero desses corpos de funções dentro dessa torre, e aquele semigrupo gama FP, ele pode ser reescrito dessa forma aqui, que facilita um pouco enxergar quem é os elementos do nosso semigrupo de Weierstrass, e computacionalmente foi exibido esses elementos aqui em cada nível do meu semigrupo de Weierstrass. E aí qual que foi a ideia? Foi exibir exatamente as funções que vão estar gerando o meu semigrupo de Weierstrass no nível 0, 1, 2, 3 e assim por diante, usando os divisores que a gente calculou anteriormente. E como o tempo não permite mostrar tudo, eu separei dois casos iniciais, que para o nível 0, eu vou ter um semigrupo de gênero 1, e esse é simplesmente, de gênero 0, e esse é exatamente os números naturais, isso não é um problema fazer. E aí os dois próximos níveis, seria nível 1 e nível 2, a gente tem esse semigrupo de Weierstrass aqui, que ele é gerado por essa função, e produto dessas duas funções. E no nível 3 a gente tem que o semigrupo vai ser gerado por esses dois elementos, e esses dois elementos a gente exibiu as funções que vão gerar, vão ter esses polos, né? Vão ser o polo 3 no ponto P e polo 4 no ponto P também, certo? E aí a gente faz isso até mais alguns níveis, ok? Então, como o tempo já está acabando, então eu encerro aqui só falando que qual é a importância desse trabalho. Exibir essas funções é uma coisa muito útil quando a gente está tentando calcular alguns códigos algébricos geométricos que tem ali a ver com funções corretoras de erro na teoria da informação, ok? Então, aqui a gente tem algumas referências que a gente usou nesse trabalho. O livro do Henning foi amplamente usado, o artigo do Gilvan que eu mencionei, e muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, professor Gilberto. Nós que agradecemos aí sua presença, sua palestra, muito bom, exposição muito boa, fala muito bem, parabéns. Muito obrigado. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, né, ao professor Gilberto, é só digitar no bate-papo aí, ou então abrir o microfone, fiquem à vontade. Provavelmente eu imagino que não, Gilberto, porque quando a gente está fazendo doutorado, a gente quer
garantir o pão nosso ali de cada dia. Mas, assim, você chegou a olhar para outras curvas ou só trabalhou com essa mesmo? Então, eu já Porque comecei parece a que, olhar pelo que você falou, essa atinge a cota, né? Então é por isso que ela é isso. importante. Eu comecei a olhar para outras curvas já, que tem saído curvas novas, né, com propriedades bastante interessantes, mas ainda não vai entrar assim para a tese em si, vão ficar para um próximo trabalho. Trabalho futuro. No mestrado eu mexi um pouco com curvas maximais, né? Mas já faz um bom tempo. Eu tive aula com Torres, né? Foi uma perda enorme para a gente. Sim. Terrível. Gilceda, tem alguém no Não temos YouTube? perguntas do YouTube. Não. Aqui também no bate-papo, pelo que eu vi, não. Obrigado. Não, o pessoal está dando parabéns aqui. Obrigado, Gilberto. Parabéns, bom trabalho. Obrigado novamente. Obrigado. Estou pensando em voltar a trabalhar com curvas maximais. Quem sabe a gente. Eu sou suspeito para falar, mas é um tema bastante interessante mesmo. Eu gostava muito, mas eu acabei indo para derivações. E eu sempre, nas escolas de álgebra, eu estava no grupo lá do Torres, lá, eu ficava vendo as palestras com o Torres. Legal. Muito obrigado e parabéns para você, viu? Obrigado. Tchau, tchau.